paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Se não está, vai ficar. Lá no meu Instagram, eu dei uma breve pincelada a respeito das 5 fases do luto. E aqui eu quero poder explanar um pouco mais. E contar também o meu testemunho, tá? Não vou entrar em pormenores também, mas eu vou dizer que eu sou um fruto do milagre e Deus tem me dado muita força. Mais ou menos 1 ano e 6 meses atrás, meu esposo e eu ficamos doentes. Teve a segunda onda do Covid e nós ficamos enfermos. Eu reagi aos remédios, à medicação, em casa mesmo. E nós contraímos o SARS-2 e eu perdi o olfato e o paladar e ele não respondia à medicação, então teve que ser internado. Passaram 4 dias de internação, os médicos ligaram e falaram que ele já estava bom, que ele poderia retornar para casa. Sendo assim, eu fui buscar ele com toda alegria, né? Você quer comer, né? Daí ele falou o que ele queria comer, enfim. E eu fiz tudo para agradá-lo, embora ainda estava me recuperando, né, da Covid. Eu fui buscar ele de máscara também e eu não senti o paladar e o olfato por 3 meses, tá? E passaram mais 4 dias, ele teve o que se chama de infarto pulmonar ou embolia pulmonar. Ele veio para casa e ele trouxe uma variante, ele trouxe uma cepa. E essa cepa deixou com que ele ficasse com uma trombose imperceptível, onde não dava para ver vermelhidão, inchaço e nem dor na perna. Mas no 4º dia que ele estava em casa, ele ficou em pé e o coágulo desprendeu, causando um infarto pulmonar. E eu fiz de tudo que eu podia até entregar ele para o SAMU. Então eu fiz respiração boca a boca e fui orar no quarto, né? E isso era dentro da nossa casa, do nosso apartamento. E eu fiquei orando e eu falei, pedi para que Deus tivesse misericórdia. E eu não vou entrar em pormenores porque eu vou respeitar, tá? Os sentimentos dos familiares do meu esposo e também os meus, porque a intenção não é que vocês, né, venham ter pena e dó de mim, não é essa a intenção, mas eu quero falar de superação, eu quero falar das fases que eu vivenciei e poder trazer uma palavra de conforto, ok? E eu estava orando no quarto e de repente eu escutei assim, ó, um sopro. E eu falei, Senhor, o Senhor recolheu meu esposo. Daqui a pouco os paramédicos vieram e me trouxeram um papel dizendo que ele não havia resistido. E o meu esposo ficou 7 horas morto em cima da minha cama, porque eu morava num prédio, e aí por questão da vigilância sanitária e questão em questão da proteção dos outros moradores, enfim, teve uma série de problemas para retirar o corpo e ele ficou na cama e ali eu fiquei me lamentando sobre o corpo dele. Então ele veio falecer dentro de casa, na frente dos meus filhos, e eu fiz tudo o que eu podia para ressuscitá-lo e foi em vão, tá? Se nem eu que não sou médica pude ajudá-lo, quanto mais os médicos que têm todo o equipamento e preparação profissional para isso. Então aprove a Deus, recolheram. E quando 6 dias após o sepultamento dele, eu fui resgatada pelo SAMU às 4h30 da manhã, porque eu estava com todos os sintomas de infarto. Sim, e eu senti eu senti a morte, na verdade. E ela é quente. Ela é quente. O que aconteceu? Quando eu soprei e fiz respiração boca a boca no meu esposo, no meu falecido esposo, eu contraí a cepa que ele trouxe do hospital, a variante, e ela me deixou com sequela. Eu fiquei sem movimento no braço esquerdo e sem movimento na perna esquerda. Não é sem movimento, mas com fraquezas, ok? E essas fraquezas impossibilitavam eu de pegar alguns objetos, né? Eu não tinha força. Então eu tive que fazer fisioterapia,
tanto no braço e na perna, quanto fisioterapia, porque eu ficava cheirando pó de café para poder lembrar do cheiro dos alimentos. Eu não sentia gosto, não sentia cheiro, não sentia nada. E o que eu mais gostava de tomar era um cafezinho. Eu sou doida por café. Então, eu ficava sentindo o cheiro daquele pó de café e fazia com que meu cérebro viesse a memorizar, a lembrar, né? A lembrar, retomar em memória daquilo que eu já tinha vivenciado. Então, o SAMU me resgatou às 4h30 da manhã. Eu sentia meu coração batendo aqui. E eu fui dobrar meu joelho para orar. E minha visão escureceu. Eu estava com a cepa, eu estava com a variante. E de repente eu senti queimar, uma queimação. Todinha da perna até a cabeça, aonde escureceu a minha vista. E eu comecei a gritar, e eu levantei e comecei a palpar a parede do apartamento. E eu gritei pela minha filha e falei, liga para o SAMU. E o SAMU me resgatou às 4h30 da manhã, 6 dias depois do falecimento do meu esposo. E eu me despedi dos meus filhos porque eu achava que eu também não iria retornar. E eu fiquei o dia inteiro no hospital praticamente. Fiz todos os exames, fui liberada com mais medicamentos e um monte de bateria de exames. Uma delas eu tive que fazer, que eu não me recordo o nome aqui, mas é uma agulha que mede a oxigenação do coração, do sangue, e é muito doloroso. Então, ninguém podia me visitar, ninguém podia levar comida, assim, ninguém podia ter contato comigo. Meu apartamento foi totalmente fechado, foi totalmente esterilizado. Meus filhos estavam com Covid também, tá? Mas teve uma serva do Senhor que sempre me ajudou. Ela já era vacinada porque... nessa época não tinha chego a vacina ainda, tá? Não que a minha fé se baseia na vacina, até porque a vacina... Nós estamos aqui no dia 1º de dezembro de 2022 e ainda continua dando a vacinação, já está na 5ª vacinação. Então, a minha fé nunca foi pautada em vacina, ainda mais porque eu acho que tem que ter mais estudos, tá, a respeito da vacina. Mas na época que nós contraímos o vírus, não estava na nossa idade ainda, tá? Mas essa senhora que nos ajudou, ela já tinha tomado umas 2 ou 3 doses da vacina. Então, ela ia em casa e levava alimento, comida pra gente. O que acontece? Quando eu voltei, eu quis estudar tudo sobre a morte. Eu quis estudar tudo. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E eu eu queria respostas para minha dor e não encontrava, porque não existe, tá, gente? Resposta para dor, pro luto, não existe. A gente quer achar algum tipo de resposta que venha confortar, mas não existe se a gente não passar pelas 5 fases do luto. Então eu fui estudar, eu estudei sobre a morte biológica, a morte escatológica, para os entes que permanecem, que ficam, né? As dores de doente, quais são os sintomas, quais são as reações que eles vão ter. Então eu fui estudar. Eu quero trazer aqui o estudo sobre as 5 fases do luto. Segundo a psicologia, já vou adiantando, eu não sou psicóloga e nem psiquiatra, ok? Eu estou pregando perante a luz da Bíblia, o evangelho de forma pura e simples, tá? Segundo os estudos, né, da psicologia, existe as fases e elas podem ser trocadas. Mas a primeira dela é a negação, a segunda é a raiva, a terceira é a barganha, a quarta é a depressão e a quinta a aceitação, tá? E eu quero trazer perante a palavra de Deus que existe as 5 fases dentro da palavra de Deus sobre a negação. Vamos ver em Jeremias capítulo 31, verso 15, diz que não havia quem consolasse o choro de Raquel. Não havia quem consolasse o choro de Raquel. Que faz, na verdade, alusão da vinda do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 2, versos 16 ao 18, que o rei Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Então o profeta Jeremias,
ele profetiza para Israel que o choro, né, de Raquel ia ser tão grande. Raquel simboliza todas as mães que queriam vivenciar uma dor tão grande, um pranto tão grande que não haveria quem as consolasse, ok? E o que aconteceu? Imagina a mãe que amamenta seu filho. O rei Herodes mandou matar todas as crianças, todos os meninos de 2 anos para baixo. Então imagina aquelas mães que amamentam seus filhos, os meninos serem arrancados, eles foram arrancados à força das suas mães e foram transportados e depois mortos, ok? O rei Herodes fez isso. E a figura de Raquel, que Jeremias dá o nome, é simbolizando todas as mães que passariam por isso, tá? Então, Belém fica ao sul de Jerusalém. E foi lá onde fala a respeito que o menino nos nasceu, né, em Belém. Quer ver outra forma? A negação é uma forma que não há palavras de consolo, não há palavras de conforto, não há quem consiga confortar a pessoa enlutada. Não há. Olha só, Ruth, capítulo 1, verso 20, fala que quando Noemi retorna à terra de Belém, né, a terra de Belém, o nome dela era Noemi. Mas quando seus parentes, seus familiares falam, não é ela Noemi? E ela fala, não me chama de Noemi, mas me chama de Mara. Porque Mara significa amarga. Ela estava tão amargosa de alma que ela não aceitava mais ser chamada pelo seu nome. Ou seja, a sua história já havia mudado. O luto, a perda dela foi tão grande porque ela perdeu. Depois vocês leem aí, Ruth capítulo 1, vai falar, né, que ela morava em Belém, ela foi para uma terra estrangeira, lá ela tinha o esposo, os 2 filhos, seus filhos se casaram, depois eles morreram. Seu esposo também faleceu, então ela era uma viúva que retornou sem nada, a não ser a amizade fiel de Ruth, tá? Que era sua nora, que acompanhou ela nessa trajetória do retorno à sua terra natal. Então, Noemi também não quis ser consolada. Ela achou que ali era o fim para ela. Então, muitas vezes, na primeira fase, que é a negação, as pessoas acham que ali é o fim para elas. A mãe que perdeu seu filho, ela acha que não vai ter mais como continuar vivendo, né? Ou a esposa que perde seu cônjuge, ou vice-versa, ou o filho que fica órfão, tá? Então, as pessoas não aceitam ser consoladas. Essa é a primeira fase do luto. A segunda fase do luto é a raiva. É a raiva. É onde a pessoa fica indignada com a situação. Ou de como aconteceu, ou por que aconteceu. Então ela fica indignada. É a raiva. Ela demonstra através de choro, através de comportamento. Ela demonstra através de palavras, tá? Então, um dia eu achei que eu poderia trazer uma palavra de conforto para uma família e me trataram de uma forma bem ríspida, mas eu não entendia na época eu não entendia o porquê que aquela pessoa me havia tratado com tanta rispidez, se eu só fui levar amor, sabe? Mas depois que eu perdi e pude passar por essas fases, eu pude compreender melhor a dor de uma outra pessoa. Então a gente só pode entender a dor da pessoa quando a gente passa por ela. Fora isso, a gente só pensa. Pensar não é viver, pensar não é estar, pensar não é ser, ok? Então, eu imagino, imaginar não é sentir a dor que o outro sente. Ter empatia é muito importante nessa hora, tá? Porque as pessoas muitas vezes agem, nessas fases são totalmente emocionais e a emoção ela transporta, a emoção ela transfere as ações, tá? Então, nós somos compostos por corpo, alma e espírito, certo? Somos tricotômicos. Então, a nossa alma são os pensamentos, sentimentos e emoções que transferem as ações, as atitudes, os comportamentos, tá bom?
O espírito é o fôlego de vida, que é a vida, que torna Deus que o deu. E este corpo nada mais é do que uma casca, tá, gente? Então eu vou te falar uma coisa, é bom cuidar do templo do Senhor? É bom. A gente deve cuidar muito bem da saúde, mas saiba que isso aqui, uma hora vai pro pó da terra e acaba. Então, toda a vaidade vai pro pó, tá bom? Falando ainda sobre a raiva, eu quero trazer aqui a segundo Samuel 21:10, que fala sobre Rispa. Rispa ficou velando os corpos dos seus filhos. Eu vou ler aqui. Segundo Samuel, estou com 2 Bíblias e mais o esboço, como de costume, né? Então, 2 Samuel, capítulo 21, verso 10, que diz assim: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício, ou saco, e estendeu sobre uma penha desde o princípio da cega, ou da ceifa, ou da colheita, até que destilou, ou seja, desceu a água do céu sobre eles quem? Os corpos. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia e nem os animais do campo de noite. Rispa era concubina de Saul. Saul era rei de Israel. Então, logo, seus filhos eram príncipes. Aconteceu que seus filhos foram mortos, tá? Eles foram mortos para pagarem pelo pecado de seu pai, tá? Depois vocês leem aí 2 Samuel 21 para vocês entenderem melhor a história. Mas Rispa, ela ficou tão indignada porque seus filhos tiveram seus corpos expostos e não houve sepultamento digno. Então ela estendeu um pano de saco sobre uma penha, sobre uma pedra, e ali ela ficava enxutando os animais de rapina, né? Os animais que comem carne ferozes, as bestas feras, de noite. Então ela ficava ali dia e noite enxutando para velar, para guardar o corpo dos filhos dela. Porque a indignação, a raiva dela era tão grande por não ter tido um sepultamento digno para os seus filhos, que ela ficou ali desde a ceifa, desde a colheita, até que descesse a chuva do céu. Isso dá um período de 6 meses. E eu começo a imaginar, gente, olha a dor dessa mulher, olha a indignação, a raiva. A raiva fez com que ela superasse todas as dores físicas, porque ela não tinha uma cama para dormir. Imagina o esgotamento emocional dessa mulher. O esgotamento físico. Levavam comida para ela. Mas ela ficava ali velando. Ela ficava cuidando do corpo, dos corpos dos filhos dela. Ela não aceitava essa situação. Então foi falado ao rei Davi que Rispa fazia isso. Então Davi fez com que os corpos fossem tirados e fossem sepultados de forma digna. Daí houve descanso para essa mulher, tá? Tudo que ela queria era um sepultamento digno, então ela pôde descansar. A terceira fase é a da barganha. A barganha é uma fase muito difícil. Foi uma das fases que eu mais senti. Gente, vocês não têm noção, a não ser de quem realmente passa ou passou por isso. Eu me sentia totalmente culpada, impotente, por não ter conseguido dar vida ao meu esposo, ao meu falecido esposo. Porque eu falava que eu não tinha feito uma respiração boca a boca de qualidade, uma respiração, porque eu não fiz isso, porque eu não dei remédio na hora certa, porque eu pulei um horário, ou porque eu fazia... Eu me culpava de tudo. Tudo eu me culpava. Por eu não conseguir fazer ele se alimentar porque eu queria que ele comesse, ele recusava. Então, por N motivos, eu levei essa fase da barganha muito extensa. Foi uma das fases mais extensas que eu vivi. Eu chorei por um ano, por mais de um ano, todos os dias. Por mais de um ano, todos os dias. E essa fase é a fase da desculpa ou da culpa, ok? Então é uma fase que a pessoa começa a se culpar e coloca assim, e se eu tivesse feito isso? Ou se eu tivesse feito aquilo? Ou se eu não tivesse feito? Ou é desculpa ou por omissão ou por ação, ou é culpa por ação ou omissão, entende?
por algum motivo a pessoa vai se sentir culpada. Ah, porque eu poderia ter feito diferente se eu estivesse lá. Então, em João, capítulo 11, verso 21, vai falar que Marta, ao ver o Senhor Jesus, diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não havia morrido. O que aconteceu? Lázaro morreu e já fazia 4 dias. O Senhor sabia que Lázaro estava enfermo, mas o Senhor permitiu para que mostrasse a glória dele. Mas veja a atitude de Marta. Ela colocou: se o Senhor estivesse aqui, se, ele é condicional, ok? E se é uma desculpa. Se o Senhor estivesse aqui, eu vou falar uma coisa: não adianta a gente buscar desculpas, não adianta a gente trazer culpas. Eu levei por muito tempo culpas sobre mim. Eu não sou médica e não podia fazer nada. E quem é o dono da vida é Deus. Deus dá a vida e Ele a toma. Está escrito na palavra de Deus que Ele dá e Ele toma. E há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Está escrito em Eclesiastes capítulo 3. Que há tempo de nascer, há tempo de morrer. Irmãos, o que eu já vivi e vi, eu vou te falar uma coisa, é tremendo, é extraordinário. Eu já vi pessoas em estado terminal ter vida. Eu vi pessoas que estavam com a mesma enfermidade, ficar entubada, gestante. E nem ela e nem o bebê sofrem nenhuma sequela. Coisa linda de Deus. Mas eu já vi pessoas que caiu da cama, uma cama de altura de 30, 40 centímetros e vir falecer. Quem somos nós para contender com o dono da vida? Quem somos nós para contender? Quarta fase, depressão. E o que é a depressão? Existe a depressão momentânea e transitória, existe a depressão patológica e existe da patologia que vai para a crônica, tá? E por incrível que pareça, o Senhor Jesus Cristo teve depressão. Prova isso. Eu vou te provar segundo a palavra de Deus, ok? Diz assim, no livro de Mateus, capítulo 14, verso 13. E Jesus, ouvindo isto, ouvindo o quê? Que João Batista havia morrido. Ouvindo isso, retirou-se dali num barco, retirou-se. Jesus quis ficar sozinho. Em outras versões, na NVI, que é a nova versão internacional, vai dizer claramente, em outras versões vai dizer que Jesus quis ficar sozinho. Jesus quis ficar só. Por várias vezes nós vamos ler que Jesus quis ficar sozinho. Irmãos, a depressão é um estado de extrema tristeza, seja ela momentânea, transitória. Mas Jesus teve uma depressão, tá? E ele quis ficar sozinho, ele se apartou, se retirou dali para um lugar deserto e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão, de íntimo amor, de pena, de dó, por aquelas pessoas, curou seus enfermos. Jesus usou da dor o amor. E é isso que aconteceu comigo. Eu não teve essa sequência, não existiu na minha vida, tá? Da negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Não, a minha foi da negação para depressão. Quando eu tinha mais ou menos de 2 a 3 meses, as irmãs me ligaram para falar que tinha mais uma irmã lá, que tinha acabado de ficar viúva, não pelos mesmos sintomas, mesma enfermidade, mas que já tinha acabado de ficar viúva e qual que seria um método mais eficaz de abordá-la, de fazer consolo, de se fazer presente na vida dela, e o que eu achava, qual que seria a melhor estratégia. Então, eu estava no ápice da minha dor, da depressão, e eu pude dar consolo, ou melhor dizendo, uma orientação. Aqui diz que, eu trouxe um estudo aqui, que a depressão, ela pode ser transitória, né?
ela pode ser, é o que aconteceu com o Senhor Jesus. A depressão, ela vem do latim, que significa deprimício, ou deprimere, que significa apertar firmemente para baixo. Apertar firmemente para baixo. Então, depressão, você está aqui, hoje está feliz, ou seja, é o caso da bipolaridade, em alguma circunstância, é o caso da bipolaridade. Hoje está no estado feliz e amanhã está triste, né? Então, o que acontece? Caiu, né? Houve uma queda. E essa queda deprimere, que é a palavra no latim, ok? Então, essa depressão pode ser transitória, pode ser momentânea, pode ser a patológica. Patológica, o que é? É quando já se torna uma enfermidade e ela tem que ser tratada através de psiquiatras, através de medicações ou medicamentos, e umas são curáveis, tá? Perante a medicina, a depressão patológica pode ser curada através de medicações e tratamento, terapia, juntamente com os psicólogos, e também pode acontecer, decorrer uma depressão crônica quando perante a medicina não existe mais cura. Perante a medicina, porque para o nosso Deus nada é impossível. E por último, na nossa lista aqui, a aceitação, né? Cada pessoa que vive as fases do luto pode pular, tá? Pode pular de uma fase para outra ou não ser nessa sequência. Foi o que aconteceu comigo. Não houve exatamente essa sequência, tá? Mas a última fase é a aceitação. Gente, essa fase da aceitação, ela traz uma libertação, ela traz a cura, ela traz fortalecimento. Ela é tão libertadora. Não é que você vai esquecer a pessoa. A pessoa você nunca vai esquecer. Os momentos você nunca vai deixar de lembrá-los. Aquela risada gostosa que a pessoa dava, ou aquele abraço, a última conversa, momentos alegres que vocês tiveram. Porque assim, não tem como a gente simplesmente pegar e virar a página. Não tem como fazer isso. Muitas vezes eu queria ir da fase da negação para aceitação e bola para frente. Eu não queria sentir a dor. Eu não queria sentir a dor do luto. E como eu disse no começo do vídeo, que eu gosto de estudar muito. Eu sou curiosa e sou pesquisadora. Eu gosto de pesquisar, gosto de estudar. Então, já é a segunda vez que eu estou lendo esse livro. E o que eu fiz? Eu percebi que eu estava estudando um caso de uma mulher que ela acordou, num belo dia ela acordou e estava com ataque cardíaco, e ela foi procurar um médico, e o médico começou a fazer perguntas, né? Começou a fazer perguntas e ela começou a responder as perguntas, e eles descobriram que a causa daquele ataque cardíaco, daquele taque cardíaco, foi ela não ter tido o luto de um aborto que ela teve há 10 anos atrás. Então, há 10 anos atrás, ela tinha tido um aborto e ela não vivenciou nenhuma fase do luto. Ela simplesmente tocou bola pra frente, viveu e de repente, né, surpreendentemente, veio à tona este luto que na época ela não considerou os sentimentos. E veio da pior forma possível, porque veio de uma forma potencializada, onde que ela teve que fazer tratamentos rigorosos, porque já estava causando males ao seu corpo físico. Outra coisa sobre aceitação que eu quero trazer aqui, se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 12, verso 19 ao 21. Mas antes, eu quero ler aqui no 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra.
Daí aqui diz, no 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse a seus servos, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu. E mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. Ele lhe puseram pão e comeu. O que aconteceu aqui? O profeta Natã, ele havia dado uma palavra para Davi. Davi, você está condenado por um pecado que você cometeu. Você pecou dormindo com a mulher de Urias. E ela veio conceber, ela veio ficar grávida de Davi. Davi era rei, ele dormiu com a mulher do seu servo. E nessa noite, nesse momento, ela veio conceber, ficou grávida. E Natã foi dar uma palavra, porque naquela época era olho por olho, dente por dente, ok? Olho por olho, dente por dente. Então, dependendo do pecado, se pagava com a vida. E o pecado de Davi era pecado de morte. Então Deus falou para Natã, vai lá e fala para Davi, olha, eu vou poupar ele da morte, porém o filho dele eu vou levar. E feriu o Senhor a criança, está escrito, depois vocês leem aí em 2 Samuel capítulo 12. Que feriu Deus a criança. E Davi chorou e jejuou por 7 dias. Está escrito na palavra que Davi jejuou e chorou por 7 dias até que Deus viesse recolher a criança. Quando Deus recolheu a criança, seus servos não sabiam como falar para Davi, mas Davi percebeu, como eu acabei de ler, que a criança já estava morta. E o que ele fez? Ele levantou, foi tomar banho, se ungiu, ou seja, se perfumou, foi à casa do Senhor, adorou a Deus, depois ele comeu e se alimentou, e os servos falaram, mas Senhor, quando a criança estava viva, o Senhor estava chorando e jejuando, e agora que a criança é morta, o Senhor vai e se alegra? Daí Davi deu uma resposta assim, pode eu ir até a criança? Ou pode a criança vir até mim? Pode eu dar vida à criança? Ou seja, enquanto a criança estava com vida, ainda eu estava jejuando e chorando para que Deus tivesse misericórdia. Quem sabe Deus mudaria a sorte dessa criança ou a minha sorte. Mas agora Deus fez a vontade dele, não me cabe mais nada a fazer. Então ele já foi para a fase da aceitação, tá? Primeiro ele já chorou antecipadamente, jejuou o que estava dentro das suas possibilidades, dentro do seu alcance, no que estava nos seus domínios, que era jejuar e orar. Mas quem faz a obra é Deus. Davi contestou a Deus? Não. Davi pegou, se trocou, tomou banho e foi adorar a Deus no templo. Depois comeu, bebeu e ainda a palavra fala que Davi foi consolar Betseba e ainda deitou com ela e daí sim veio o filho chamado Salomão, tá? Então, o que aconteceu comigo? Eu vivenciei as 5 fases. Por 1 ano eu chorei todos os dias. Todos os dias, por mais de 1 ano até. E eu vivenciei profundamente cada fase. Teve a fase que era da negação, eu não aceitava ser consolada. Na fase da raiva, que eu vivenciei, não foi nessa ordem como eu disse, mas eu questionava, Deus, cadê as tuas promessas sobre a minha vida e a vida do meu esposo? Por quê? Aonde eu ia com meu esposo, ele era um palestrante, ele era um ministro da palavra. Então, aonde que a gente ia? A gente ia para Bauru, Campinas, Mogi Guaçu, Sorocaba, Santa Catarina. Onde que a gente ia? Todas as cidades que a gente passava, Deus falava sempre a mesma palavra. Sempre em confirmação, a mesma palavra. E eu fiquei com tanta raiva que eu perguntava, Deus, e aí? Cadê as promessas? E as promessas? Agora tá lá meu esposo, lá no sepulcro. E eu faço o que da minha vida? E eu comecei a questionar com Deus. Eu tava com tanta raiva que eu não compreendia naquele momento. Entende? E hoje eu pude entender. Naquela época eu não entendia nada. Era só lamento, sofrimento, choro e dor. Lamento, sofrimento, choro e dor. Era só isso que eu vivenciei naquele momento. Mas hoje eu pude compreender que Deus fazia promessas aonde nós íamos, porque nós fazíamos obras missionárias também. Então era uma única palavra, porque Deus não é Deus de confusão. Não há
variação, Deus não há sombra de variações. Está escrito na palavra de Deus que Deus ele não muda e não há sobre ele sombra de variações. Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Deus não é Deus de confusão. Nós éramos uma só carne, nós éramos dois em uma só carne. Então, as promessas de Deus, quando Deus fazia para mim e para ele indo para o céu, ele indo para Jesus, Jesus o recolhendo, as promessas permaneceram comigo. E hoje eu vivencio todas as promessas, ou parte delas, né? Porque ainda tem algumas para se cumprir. Mas eu vivencio muito das promessas que Deus falava comigo e com ele nos dias de hoje. A barganha, como eu disse, foi uma das fases que eu mais carreguei, tá? Foi uma das fases que foi desde o início, junto com a negação, até a última fase, que foi da aceitação. A depressão, como eu já disse, né? Que eu usei da dor para o amor. E a aceitação foi uma libertação, irmãos. Eu vou falar uma coisa, como eu já disse, eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, mas eu vou falar uma coisa, a medicina, os estudos estão aí para nos ajudar. Eu tive pessoas que me ajudaram de forma voluntária, que eu nunca precisei pagar nada, né? Porque tem pessoas que faz pro bono, né? Bom, no direito a gente fala pro bono, mas eu não sei como que é falado na área da medicina. Mas eu tive terapeuta de forma gratuita. Deus colocou Deus fez coisas maravilhosas na minha vida. Deus colocou psicólogos, psiquiatras. Deus colocou terapeutas, tá? Fisioterapeutas na minha vida. Então, a medicina existe. São estudos, são comprovados. Então, a gente entende o seguinte, que o que é natural, o que está à nossa disposição, nós devemos buscar, não devemos ser ignorantes quanto às coisas dessa terra, não devemos ser ignorantes, mas devemos buscar a medicina. E o que foge da medicina, o que é impossível para a medicina, daí entra na esfera de Deus, naquilo que Deus é especialista em fazer milagres, tá bom? Então Deus é especialista em fazer milagres e eu sou um deles e quero deixar essa palavra para vocês, tá? Se eu deixei passar alguma coisa, se eu perdi aqui a linha de raciocínio em alguma coisa, vocês escrevam aí embaixo, que daí eu retomo o vídeo e daí eu comento, eu falo, eu respondo a pergunta, no caso, tá bom? E é isso. Sobre mim. Eu continuo ministrando, tá? Eu continuo ministrando nas igrejas, eu continuo dando estudo, eu sou mãe, sou pai. E Deus tem me dado graça para ser provedora do meu lar. Eu não quero falar muito de mim, porque eu não sou tão importante assim. Mas eu faço questão de que a glória do Senhor Jesus resplandeça na minha vida. Na minha vida. E que através de mim eu possa levar a sua maravilhosa palavra. Palavra de esperança, palavra de conforto, palavra de fé, de ânimo. Eu achava que para mim não tinha mais solução. Para mim, eu não ia conseguir lidar com a perda. Achei que eu não ia conseguir sustentar e nem educar meus filhos sozinha. Eu achei que eu não ia conseguir ter um ministério sem marido. E o Senhor provou para mim que Ele é tudo. O Senhor, quando a gente confia nele, entrega todos os nossos problemas, nossas dores, nossas dificuldades, tudo que a gente precisa, se a gente confiar e entregar nas mãos do Senhor, diante do altar de Deus, e for para a oração, não tem lugar na nossa vida que Deus não possa alcançar e fazer um grande milagre. Deus, Ele atua e opera em todas as áreas das nossas vidas. É só a gente confiar. Eu queria deixar esse breve estudo, que é junto com um pouco da minha vida, um pouco do meu testemunho. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Tendo qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se eu deixei passar batido qualquer coisa, vocês me perdoem, eu tô começando a fazer vídeos agora, tá bom? E se tiver alguma sugestão a respeito de um próximo estudo, pode deixar aqui também, eu vou tentar, né, abordar o tema e considerar e fazer um novo vídeo, tá bom? Um beijo no seu coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.